Este é um programa da Academia Ciência Estelar em parceria com a TV J Brasil. A Academia Ciência Estelar é uma ONG de estudo da espiritualidade em todas as suas formas e origens. Nossa atuação é pela internet e primamos por não ter dogmas, doutrinas ou preconceitos em nossos estudos. O tema de hoje é ufologia esotérica. Houve época em que se falar ou mesmo pensar em disco voador era coisa de maluco, de quem não tinha o que fazer ou mesmo usava drogas. Hoje, autoridades mundiais, como o ex-ministro da Defesa do Canadá e a própria Rússia, afirmam que a questão extraterrestre deve ser analisada e divulgada de forma séria e convincente. O avistamento e o registro dos chamados discos voadores não é algo apenas da nossa atual sociedade, que com sua tecnologia projeta a imaginação na forma de ficção científica. Antigos textos sagrados da Índia não só registram antigos avistamentos e contatos com seres de outros planetas, como descreve os aparelhos voadores com certa precisão e incríveis detalhes. Estes textos são os Vedas, palavra que significa conhecimento. Especialistas informam que a redação dos Vedas data de cerca de 2000 antes de Cristo, mas assinalam, possivelmente registram uma tradição muito mais antiga. Nos Vedas, aquilo que hoje conhecemos como discos voadores é chamado Vimana. Nos Vedas existem descrições de diferentes tipos de Vimanas e a insinuação de que eram inspiradas em aeronaves de outros planetas. Esses Vimanas são descritos com a capacidade de voar não somente pelo ar, mas também debaixo da água e pelo espaço sideral. Existem descrições da existência de aparelhos semelhantes ao que hoje conhecemos como televisão ou monitor para ver coisas à distância. Para os antigos hindus, Vimana significava palácio voador e tinha o poder, inclusive, de mover-se para todos os lados no céu e também para produzir poderosos ventos e tempestades atmosféricas, soltando raios e trovões. Esses tipos de registros não são feitos isoladamente. Existem relatos semelhantes de outras civilizações antigas. O antigo trabalho caldeu Decifrá-la contém mais de 100 páginas de detalhes técnicos sobre a construção de uma máquina voadora. Ele traz palavras que se traduzem como bastão de grafite, bobinas de cobre, indutor de cristal, esferas de vibração e outros termos técnicos. O Hakata, Código de Leis dos Babilônios, afirma inequivocadamente: o privilégio de operar uma máquina voadora é grande. O conhecimento do voo é uma das mais antigas das nossas heranças, um presente daqueles que são mais elevados. Nos anais de Tutmés III, de cerca de 1504 a 1450 a.C., escribas viram no céu círculos de fogo que, em seguida, subiram mais alto e se dirigiram para o sul. Em Zacarias, capítulo 5, versículos 1 e 2, lê-se: levantei de novo os olhos, e eis que havia rolo que voava, o qual tinha 200 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. O texto Nihonji, do Japão, descreve os seres divinos que desceram do céu em barcos celestiais e se uniram às filhas dos homens. E também nos falam de uma ponte celestial ou flutuante entre o céu e a terra.
um antigo romance do Nepal, narra contos de seres divinos descendo do céu e seduzindo as mulheres e guerreando em seus carros voadores. Os índios Maxiguengas do Peru falam do povo do céu que veio por uma estrela brilhante. Os índios Rupis dos Estados Unidos acreditavam que seus ancestrais vieram de outros planetas. Os navarros e os sunis, também dos Estados Unidos, veneravam deuses louros e acreditavam em outros mundos no cosmos. O Thunderbird, pássaro trovejante, é uma lenda entre muitas tribos da América do Norte. Zecharia Sitchin passou 60 anos pesquisando e traduzindo tabuletas de argila sumérias. Essas tabuletas presume-se que foram a fonte de origem das diversas religiões e tradições mesopotâmicas, como a egípcia, a babilônica, a dos persas e a dos hebreus. Baseado em seus estudos dessas tabuletas, Zecharia Sitchin escreveu o livro Perdido de Enki. Nesse livro, ele descreve todo o processo de colonização do planeta Terra pelos Anunnakis, que vieram de um planeta chamado Nibiru. Conforme esta obra, os Anunnakis chegaram na Terra há cerca de 445 mil anos. Eles realizaram uma hibridação genética entre os humanoides que aqui viviam e seus próprios genes. Isso resultou na criação do chamado Homo sapiens. Façamos um breve intervalo. Fique conosco, voltamos já. Doutor Mistério, toda sexta-feira, à meia-noite. As verdades eternas sempre vieram das estrelas. Assista ao programa Ciência Estelar, toda quinta, às 9h10 da noite, com reprises no domingo, às 14h10 e também na segunda-feira, à meia-noite. A espiritualidade sem dogmas, doutrinas ou preconceitos. Espiritualidade conosco. Visite nosso site e afilie-se. Toda semana você receberá em seu e-mail uma apostila para estudar. Cada apostila tem uma síntese da vida e pensamento de algum mestre da espiritualidade, de uma religião, de uma escola esotérica, uma aula sobre astrologia, um artigo opinativo, um texto para ensinar esoterismo às crianças e uma prática esotérica também. Além disso, a contribuição mensal é acessível a todos e, sendo afiliado, você terá 30% de desconto em todos os nossos serviços e eventos, como cursos virtuais, mapa astral, vivências e muito mais. Recentemente, cientistas soviéticos descobriram o que eles chamam de instrumentos muito antigos utilizados na navegação de veículos cósmicos. Essa descoberta se deu em cavernas do Turquestão e no deserto de Gobi. Os dispositivos são objetos hemisféricos de vidro ou porcelana, terminando em um cone com uma gota de mercúrio dentro. Ufólogos do mundo todo afirmam que a maior parte do conhecimento ufológico atualmente se encontra sob o domínio dos Estados Unidos, da Rússia e da China. A Rússia tem uma tradição de investir em pesquisas e estudos fora da ciência acadêmica. Mas há quem afirme que o grande detentor das principais informações ufológicas é o Vaticano, que deteve o poder e o conhecimento mundial por séculos. É possível que esses segredos estejam guardados a 7 chaves há muito tempo. Sabe-se que hoje o Vaticano realiza pesquisas de vida extraterrestre de forma oficial e evidente. Há informações de que a Rússia ameaçou o G7,
Caso o grupo não abrir a discussão sobre a questão extraterrestre, ela irá fazer isso de forma independente, pois acredita que o assunto seja de interesse de toda a população da Terra. Durante uma audiência pública sobre vida extraterrestre realizada em Washington, nos Estados Unidos, o ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Hellyer, afirmou que existem extraterrestres na Terra. Segundo Hellyer, os UFOs são tão reais quanto os aviões que voam sobre as nossas cabeças. Hellyer disse que investigações apontam a existência de pelo menos 4 espécies de extraterrestres que têm visitado a Terra e convivido com a humanidade há milhares de anos. Hellyer afirma que pelo menos 2 tipos de extraterrestres estão trabalhando atualmente em parceria com os Estados Unidos e que pelo menos 98% do conhecimento sobre os extraterrestres podem e devem ser repassados à sociedade. Estudiosos acreditam que a Unicamp seja o maior centro de estudos de temas alienígenas do Brasil e que guardaria espécimes extraterrestres em suas dependências. A universidade teria entrado para o mapa da ufologia após o famoso caso do ET de Varginha, e conforme apontam os pesquisadores, a criatura descoberta em Minas Gerais, em 1996, teria sido levada para Campinas pelo Exército. O chamado ET de Varginha teria sobrevivido e está atualmente junto com outros seres no subsolo do Pavilhão 18, próximo à Faculdade de Ciências Médicas e do Instituto de Química. Outros afirmam que a Área 51 do Brasil esteja em São José dos Campos, São Paulo, e outros ainda em Jureia, litoral do norte de São Paulo. Em São Tomé das Letras, Minas Gerais, famosa cidade de avistamentos ufológicos, tem uma base inacessível do Exército. O renomado autor do best-seller Operação Cavalo de Troia, J.J. Benítez, publicou em 1975 um livro chamado OVNIs, SOS à Humanidade. Neste livro, ele relata fatos que presenciou no Peru com um grupo de jovens. Este grupo de adolescentes eram filhos do fundador do Centro de Atividades Ufológicas do Peru, chamado Instituto Peruano de Relações Interplanetárias. Em 1973, de forma totalmente inesperada, os jovens conseguiram estabelecer um contato. Usando técnicas de relaxamento e meditação, os jovens direcionaram o seu intento para fazer contato com nossos irmãos estelares e obtiveram sucesso. O contato estabelecido segue o padrão mais natural a esses seres, a telepatia. Muitos esperam um contato físico e visível com os seres extraterrestres, mas o estágio evolutivo e vibracional deles não é compatível com a matéria densa na qual hoje habitamos. Para eles se densificarem, para ser visíveis, é um grande sacrifício. Um ensinamento muito importante que eles sempre reforçam: não vieram aqui para resolver nossos problemas, mas apenas para serem amigos e conselheiros. Faremos um breve intervalo, fique conosco, voltamos já. Programa Diálogo Cósmico. Apresentação: Chico Penteado. Todo sábado, às 9:30 da noite. As verdades eternas sempre vieram das estrelas. Assista ao programa Ciência Estelar, toda quinta, às 9:10 da noite, com reprises no domingo, às 14:10 e também na segunda-feira, à meia-noite. A espiritualidade sem dogmas, doutrinas ou preconceitos.
para a celebração do Beltane. Essa celebração será aberta e gratuita. Ocorrerá na pousada Namastê da nossa amiga Mari. Enquanto muitos equivocadamente comemoram Halloween, essa data para nós no Hemisfério Sul é relativa à comemoração da fertilidade da natureza. Pedimos que quem for levar bebida e alimentos adequados para a festa, pois ao final faremos um banquete comunitário. Saiba mais em nossa página do Facebook ou envie mensagem para contato@cienciaestelar.org.br. Destes jovens do Peru, Xisto coordena um grupo que atua principalmente naquele país sob o título de Projeto Rama. Já o outro irmão, Charlie, veio para o Brasil e, paralelamente com seus estudos na USP, deu origem ao chamado Projeto Sunesis. Hoje, esses projetos têm grupos ou núcleos espalhados por todo o mundo, inclusive em seus países de origem. Uma marca constante é o uso da telepatia e a confirmação das chamadas comunicações. Para que não paire dúvidas sobre a possível influência da pessoa, as comunicações sobre um determinado assunto devem acontecer para diversas pessoas, sem que uma saiba da comunicação da outra. Assim, tem-se mais certeza. Outra forma de se certificar de que seja realmente uma comunicação dos seres extraterrestres é a chamada confirmação. Toda comunicação deve ser confirmada por algum fenômeno físico, visível, com data, horário e local marcados. Ou seja, o grupo se reúne, seus membros compartilham um com os outros as comunicações que receberam e as comparam. Depois, partem para a verificação da confirmação, muitas vezes o movimento de uma luz em determinado lugar no céu, em data e horário específico. Os irmãos estelares, por eles chamados guias, lhes repassam instruções de como devem ser as reuniões e, principalmente, formas de se aprimorarem, evoluírem e mais se aproximarem dos irmãos estelares de forma geral. O que os nossos irmãos estelares sempre deixam claro é que cabe a nós mesmos evoluirmos, resolvermos nossos problemas e conquistarmos o direito de participar conscientemente de uma sociedade cósmica estelar. Apesar de viverem em planos mais elevados, eles deixam claro que não são deuses, anjos ou perfeitos. Pelo contrário, informam que são de carne e osso, como nós, e que também evoluem e se desenvolvem. Sabemos que alguns deles podem se encarnar como humanos para contribuir mais efetivamente com a nossa sociedade e evolução. Hoje, diversas pessoas já sabem que não são originários da Terra, mas sim de planetas distantes. O peruano Charles Paz, em seu livro Semeadores de Vida, relata suas experiências e ensinamentos recebidos. No livro Um Extraterrestre na Galileia, ele relata suas experiências fora de nosso planeta e também reflexões sobre religião e ensinamentos extraterrestres. A médica doutora Mônica Medeiros é uma autoridade nacional em termos de extraterrestres e implantes. Em suas palestras, muitas delas disponíveis no YouTube, ela descreve em detalhes as formas e características de muitos desses seres. A televisão e o cinema produziram muitas obras sobre o tema extraterrestre. Antigamente, a mensagem que estampavam era de que queriam dominar a Terra e suas riquezas. Mais recentemente, obras como ET ou Extraterrestre, Star Trek, Stargate, Fenômeno, Área Q, Transformers, Cocoon, Men in Black, Avatar, O Segredo do Abismo, O Quinto Elemento, Duna, O Dia em que a Terra Parou, trazem mensagens de evolução e amizade. São Tomé das Letras é considerado um local especial de muitos avistamentos, contatos e inter-relação com seres extraterrestres. Essa cidade é conhecida como um verdadeiro portal estelar entre terrestres e outros planetas. Agradecemos a sua audiência. Na semana que vem, o tema abordado será a queda dos anjos.